Olá, pessoal, você que já está nos acompanhando agora, nós já estamos ao vivo pela minha live aqui, né? E nós vamos começar o programa, já está aqui o senhor Wilson Marcon. E nós vamos falar agora de algumas situações aqui no município de Presidente Médici, tá bom? Fique com a gente até às 13 horas. Vamos juntos. Olá, amigos e amigas, olá você de casa, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa ao vivo pela Rádio União FM 87,9, rádio comunitária aqui do município de Presidente Médici. Para você que já está sintonizado com a gente através dos 87,9 da nossa rádio, muito obrigado pela sua audiência, eu fico muito feliz e contente em saber que você está aí do outro lado, já ligado e antenado com a gente na nossa programação, tá bom? Lembrando que nós temos a responsabilidade de levar notícias sérias e informações que realmente são verdades. É por isso que o nome do programa é A Hora da Verdade, tá bom? Inclusive, quero ressaltar que é o único programa produzido no município de Presidente Médici nesse horário, às 12 horas. É o único programa feito por pessoas que moram em Médici, e por isso nós temos o pleno direito de reivindicar situações do nosso município, de falar de situações que acontecem no município de Presidente Médici. Afinal de contas, nós moramos aqui, temos propriedade de falar, somos eleitores dessa cidade, contribuímos com os impostos dessa cidade, não somos forasteiros, assim como outras pessoas que se intitulam jornalistas e se colocam à disposição da população e nem sequer conhecem a nossa realidade, nem sequer mora no município de Presidente Médici. Não é que eu estou querendo desmerecer qualquer outro profissional, não. Não é que eu queira aqui também denegrir a imagem de qualquer outra emissora. Eu estou falando que nós temos responsabilidade no assunto, conhecemos com propriedade o município de Presidente Médici, até porque moramos nessa cidade e pagamos nossos impostos aqui. Bom, para você que está sintonizado, são 12 horas e 7 minutos, você pode participar através do 3471-1131, também através do 99962-3596 e também do nosso WhatsApp pelo 984550121. São os telefones para você participar, tá bom? Hoje, como prometido, nós vamos receber o senhor Wilson Marcon, empresário do município de Presidente Médici, proprietário da tão famosa Casa da Uva, famosa em todo o país, né? Muitas pessoas passam de fora e já conhecem a Casa da Uva. Inclusive, eu estava lá em Rio Branco, no Acre, né? E quando eu mostrei o meu bilhetinho lá no Aeroclube de Rio Branco, o rapaz olhou para mim e falou assim: você é de Presidente Médici? Eu falei: é lá onde tem a Casa da Uva? Eu falei: olha aí, o cara conhece, né? Para você ter noção quanto é conhecida a Casa da Uva no município de Presidente Médici. E hoje nós estamos aqui para tratar de polêmicas, de assuntos que são debatidos, e como é de praxe, né, nós damos a oportunidade para que a outra parte que foi acusada, que tem direito de resposta. O nome do senhor Wilson Marcon foi citado nesse programa. Por responsabilidade de ouvir as duas partes, nós estamos recebendo ele hoje aqui no programa para que ele possa dar o direito de resposta, falar sobre o que ele pensa desses áudios, dessa questão que está sendo tão polemizada nos grupos de WhatsApp, tá bom? Quero aqui já cumprimentar meu companheiro de trabalho, que todos os dias está aqui comigo, Eduardo Marques Alecrim, que já vai dar o seu boa tarde. Eduardo, boa tarde, bem-vindo ao nosso programa. Fala aí, Eduardo. Boa tarde, Davidson, boa tarde os amigos que acompanham aqui a Hora da Verdade, tanto pela nossa rádio 87,9, também como pelo nosso canal aí do Facebook, meu e do Davidson Bezerra, que as pessoas estão nos acompanhando. E como você disse, não desmerecemos ninguém, mas pelo tempo que estamos aqui na rádio, a gente até comentava isso, né, do nosso colega da Coimã, o José Roberto, há quanto tempo nós estamos aqui fazendo o programa de rádio, né, e continuamos. Inclusive, eu tenho um respeito muito grande pelo José Roberto, que é um grande profissional, e que também tem essa mesma linha nossa, né, que é a linha de ouvir as duas partes, ter um jornalismo sério, sincero, comprometido com a população. Então, um abraço, viu, Zé Roberto? Deus abençoe você e seu programa aí, que ainda bem que não é nosso concorrente, senão nós dá uma lascada, porque o Zé tá audiência. Pois é, né, pela manhã, ainda bem que eu tenho pela manhã aí, né? Os dois estão na concorrência, vocês que se virem por aí. São 3 pela manhã, no mesmo horário, das 7 às 8 da manhã, a gente tem essa concorrência. E, como você disse, parte dessa entrevista vai ser como direito de resposta a seu Wilson Marcon, por ter sido citado, e parte nós também vamos fazer os nossos questionamentos que a gente tem visto, as polêmicas aí, principalmente nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. A gente não sabe de onde vem tanto áudio assim, né? A gente estava conversando um pouco em bastidores aqui para a gente falar sobre isso, e saber de onde vem. Mas vamos dar um boa tarde para ele aí. Sabe o que é triste? Eu até comentei isso aqui ontem no programa.
é que nós, apresentadores, jornalistas, credenciados, né, que tem DRT e tudo mais, que lutou para estar aqui onde está, nós estamos perdendo para os fofoqueiros. Esse que é o triste, né? Não, é pior, né? Nós estamos perdendo feio. Eu falei lá no grupo nesse notícia esses dias, falei, olha, eu estou lutando para trazer informação de primeira mão, mas está complicado. Acontece um acidente, os caras metem a foto lá, nada da gente, né? Tá todo mundo... É o que a gente comentava aqui. Tem coisas que nós, jornalistas, não podemos mostrar, porque o abuso de autoridade, a lei de abuso de autoridade não permite. Mas o cidadão comum, né? Porque a ética vem junto, vem antes, né? Mas depois veio a lei de abuso de autoridade nos proibindo as autoridades nos repassar muita coisa para a gente estar informando. Então, eles também estão com cuidado e nós mais ainda que temos essa responsabilidade, como disse o David Bezerra, um registro profissional. Com toda certeza. Vamos então cumprimentar agora, ele está sendo alvo de polêmicas e boas respostas também, porque ele não deixa atrás, né? Sempre que ele tem oportunidade, coloca a boca no trombone, fala, tem um pensamento ímpar, né? Sem colocações iguais e sem comparações. Wilson Marcon, boa tarde, bem-vindo ao nosso humilde programa, na nossa super rádio, a Rádio União FM. Boa tarde, aqui é o Davidson, ao Alecrim, que aqui está o doutor Luiz Carlos, que está presente aqui junto comigo. Boa tarde a Presidente Médici, a minha querida cidade de Presidente Médici, que é onde eu sei que esse horário, por ser um trabalho local que vocês fazem, ele é muito bem ouvido, até porque se traz assuntos locais, que é o que se interessa para a sociedade. Eu quero deixar claro à população que aqui está ouvindo que eu não vim aqui pedir direito de resposta. Não pedi, vocês estão aqui para dizer isso. Não, eu não pedi o direito de resposta, até porque ultimamente eu estou sendo bombardeado e se eu correr atrás de tanta fuleiragem, ou no palavrear popular, eu correr atrás de tanta sujeira, eu não vou alcançar, porque é que nem vocês mesmos dizem, as redes sociais aí estão saindo sempre na frente, estão sabendo até as notícias do dia de amanhã. Então, mas sim, eu fui convidado por vocês, ainda ontem me ligaram, ver se eu queria dar a resposta, e eu prontamente me prontifiquei, até porque eu sou um cidadão dessa cidade, eu moro aqui já há um bom tempo, tenho minhas propriedades aqui, na verdade, doutor, tudo que eu tenho está aqui em Presidente Médici, e foi feito com muito suor, foi feito com muita dedicação e muitos anos de trabalho, e eu não quero botar minhas coisas a perder. Então, a minha verdade também não pode esconder. Não posso esconder a verdade e nem fugir da realidade. Então, eu estou aqui para isso. Muito bem. Wilson, nós vamos fazer algumas perguntas para você aqui também. Fica ao seu critério responder ou não, né? É nossa obrigação como apresentador de programa fazer as perguntas. Quero deixar bem claro ao senhor, o seu advogado está aqui presente também. E fica ao seu critério responder ou não. As perguntas aqui são embasadas no que está acontecendo, né, no dia de hoje, né, nessa atualidade. E, se o Eduardo me permite, eu quero começar fazendo a primeira pergunta. Com certeza. Wilson Marcon, né, nós vemos que esse atrito, né, nos grupos de WhatsApp, essas conversas que estão surgindo aí, começou com um atrito com a administração pública. Você sempre foi um grande crítico de administrações, sendo essa ou não, você sempre esteve criticando, falando, apontando situações no município de Presidente Médici, e depois disso começou esse atrito entre você e a atual administração. Você acha que essa polêmica toda está se dando exatamente por esse atrito? Virou uma guerra entre duas partes, uma guerra entre a administração pública e um empresário de Presidente Médici? Eu respondo por mim, não sei do outro lado o que pensa, se é isso que eles pensam. Eu, por mim, eu sempre brigo pelas minhas coisas. O que eu faço particular, os meus bens, a minha família, eu brigo vou até na última hora. Se eu brigo pelo que eu tenho, eu também brigo pela cidade. Eu residia lá no Rio Grande do Sul, nasci numa região lá, que se chama Vacaria, uma cidade que eu adoro até hoje, defendo ela até hoje, porque é a minha terra natal, onde eu morei. Quando eu vim, morei quase 16 anos em Cacoal, gosto de Cacoal à toa, defendo ela, porque lá eu fiz muitos amigos, e até hoje eu tenho minhas raízes lá dentro, que muitos amigos eu tenho. De lá eu vim morar em Presidente Médici, porque adquiri minhas terras aqui em Presidente Médici há cerca de 25 anos atrás. Não tem o porquê de eu não brigar para a minha cidade, não tem por que não defender isso aqui. Eu não quero ser covarde nem nada, de eu não brigar pelas minhas coisas, pelo meu bem. Dentro daquilo que eu entendo que é razão, que
que é fato de verdade. Então, para mim, não é uma rincha, não é um problema, mas eu estou vendo aqui, é só vocês olharem nas redes sociais, que é o povo que está falando, não é o Wilson Marcon, é o povo que está falando. Você diz que aqui vem uma sequência de prefeitos, e uns deles, 2, 3 últimos, elegido com a minha força. Eu também ajudei nessa administração última, ajudei do Charles Modo, ajudei do antecessor, da Lurdinha não, se não me falha a memória, trabalhei contra, mas eu ajudei alguns deles para chegar a ser administrador nessa cidade, porque vinham prometendo, e eram gente nova no poder, como o Charles era novo, um cara que não era de dentro da política, e eu sempre prefiro que não seja Maquiavélia, que não seja aqueles caras ultrapasseiro que estavam lá no poder há anos, querendo só tirar proveito, porque até pouco tempo atrás só se ouvia falar isso. Então eu sempre quis gente nova. Depois de Charles Modo, aí vem uma outra, vem agora de Gilson Alencar, um homem que surgiu, fez um trabalho como secretário de obras, e como secretário de obras, eu entendo que ele é um bom secretário de obras. Mas, como prefeito, o que ele prometia para nós, ele que me visitou nos primeiros dias, quando saiu ele candidato a prefeito nessa cidade, candidato a candidato. Ele veio na Casa da Uva e veio lá mostrar as propostas dele, e eu, como entendia que era um homem trabalhador, que é um homem que morou em outro país, fez lá seu capital lá fora, trouxe para presidente Messi, eu entendia que realmente ele queria fazer a diferença mesmo na cidade. Mas eu não vi. E eu fiz alguns discursos, eu gostaria que isso tivesse gravado, mas não tenho, eu acredito que não, alguém deve ter, mas não mostra. Eu, numa último comício que foi feito com esse prefeito atual, aqui, se não me falha a memória, quase em frente ao Banco Cicobi, por ali, eu mesmo disse que eu queria que viesse para fazer a diferença, não fosse igual aos outros. Porque se não fosse, eu ia ser um crítico, ia ser um pedra no sapato dele, porque ele tinha que vir fazer a diferença. E se caso não conseguisse fazer, ele tinha que dizer por quê, o que estava acontecendo, o que não fazia. Mas não foi isso que aconteceu. E ele ganhou a eleição, ele esqueceu de nós. Esqueceu. Não que eu quisesse, eu não preciso de emprego, eu não preciso de nada. Eu não preciso mais dele. Ele começou a ter as ideias dele e eu entendo que ele não fez ao contento. Ele colocou secretários aqui na cidade, colocou secretários como da saúde mesmo, e é um ditador que está aí, que muita pouca gente gosta. Ele, como Rubi Costa, como policial, é um excelente policial, um homem esforçado como policial, que eu sei que foi. Agora, como secretário de obra de saúde, me perdoe, foi um desastre. Nós tivemos aqui, eu sofri na pele isso aqui. Nós tivemos aqui, eu tenho inúmeras histórias para contar, de chegar no hospital alta hora da noite, ou durante o dia, e não ter médico. E ele está aí dizendo que estava tendo um problema qualquer, que um médico não vinha para médicos, que não sei o quê, que faltava médicos. Enquanto isso, você ia nas outras cidades, aqui no Castanheira, em qualquer outra cidade, você tinha médico. Às vezes era reduzido, era menos, mas tinha médico. Então, e assim vem vindo. Essa semana passada, ou retrasada, eu vi uma live de um vereador, ou foi na própria Câmara, no plenário da Câmara, que vocês acompanham muito, você deve ter ouvido isso. Sim. Se eu não me engano, foi o Jaderson. Ele falou o seguinte, que eu critico muito que falta médico em Presidente Messi, mas diz ele assim, aqui você tem dinheiro para pagar médico, você tem dinheiro para pagar médico. Por que não tem médico em Médici? Eu quero que o Wilson resolva isso, me ensine para mim fazer o que deve fazer. Eu tenho inúmeros médicos que moram aqui dentro do Presidente Messi, que trabalham em Gibraná, trabalham em Cacoal. Tem outros de fora também que dizem para mim assim, gostaria muito, já trabalhei em Presidente Messi, mas o salário que me paga lá não é o suficiente. Eu tenho que ir trabalhar em Gibraná para ganhar mais, pego a estrada. Outros vão trabalhar em Cacoal, Pimenta, Rolim, porque paga pouco. Então, se tem dinheiro, pague o que o médico precisa, porque o problema é a saúde do nosso povo. Eu não estou aqui criticando, eu gostaria, sim, que o médico trabalhasse até de graça.
Mas um médico que faz uma faculdade de medicina que custa os olhos da cara, que se sabe que uma grande parte de nós, povo aqui de Presidente Médici, não se tem condições de pagar a faculdade de medicina para os filhos, que às vezes nós temos que mandar lá fora do país, em outros países, para estudar, porque a faculdade lá é mais barata. E aí, o médico sacrifica tanto, vem aqui, leva um salário lá de 10, 15 mil reais em Paraná, ele vai trabalhar para 8 aqui? Claro que não. Isso é papo para boi dormir. Um vereador fazer um discurso disso lá no plenário da Câmara, com tanta coisa que ele tem para resolver, dizer que eu tinha que ensinar. Se ele quiser, eu ensino. Você tem dinheiro, pague o que merece, que vem trabalhar em Médici, sim. Esses são ensinamentos dos vereadores. Aproveitar, já que você tocou no assunto, a questão de mudança e esse último discurso feito em Palanque, né, do último comício, né, Davidson Bezerra. Eu estou aqui desde a metade do mandato do Charles para frente, mas eu vi toda a celeuma da campanha política de grupos políticos, por exemplo, exemplificando esse caso aí da última eleição, que as pessoas que estavam junto nesse grupo político vêm participando de vários grupos políticos aqui em Presidente Médici, desde a época vou exemplificar o que eu estou morando aqui, que é o doutor Charles. Quando foi entrar o Charles, que saiu a eleição, que o Charles não foi para a reeleição, várias pessoas, né, foram junto para o lado de um e para o lado do outro, ganhando na época o José Ribeiro. Depois de certo tempo, parte desse grupo político já se desfaz, né? Aí vem essa sequência, veio a eleição do Zé Ribeiro, depois da Maria de Lourdes, depois essa última agora, por exemplo. Então, o que se percebe em tudo isso, o Médici ainda não tem uma tradição de reeleição, em função disso tudo, de grupos políticos, que eu vou citar o exemplo aqui que o senhor acabou de falar, dos partidos que foram junto do atual prefeito, né? Do atual prefeito que fizeram essa reeleição. Isso também faz parte dessas mudanças das pessoas terem grupos políticos e não concordarem, às vezes, com o modo de gestão de cada um que está entrando? Então, eu acredito que até seja. Até porque, vocês sabem disso, eu nunca fui candidato a nada. Não sou político. Eu sou um cara que fico trabalhando pro bem do nosso estado, pro bem da minha cidade. Então, é por isso que eu brigo pela melhora. Agora, o grupo político que veio em contra, agora eu tenho notado dele, depois do segundo ano de mandato do prefeito, a gente começa a entender por quê. Porque você vê lá que tem uma grande parte dos secretários que é do partido X, outro é do partido Y. Então, é claro que isso aí foi costurado. Por trás dos bastidores, foi costurado. Se eu chegar lá, eu vou dar para você secretaria A e secretaria B para outro. Só deve ser isso, porque é imexível. Eu entendo que quando um secretário não desenvolve o serviço, o prefeito, como fez o presidente da República, que ele entendeu que o ministro da Saúde não era aquilo que ele queria, ele mudou. E o povo pode criticar, mas quem foi eleito com o voto do povo brasileiro foi o Bolsonaro. Ele pode ter mexido errado, mas ele que é o cargo de confiança, que ele quer que mexa conforme precisa. Então, é aquilo que o povo botou na cabeça do Gilson Alencar, que era o prefeito. Não é eu que tenho que dizer para ele A, B ou C. Ele teria que, se o cara não desenvolve o trabalho a contento, ele tinha que mexer. Mas são intocáveis. Então, eu tenho que voltar um pouco atrás, porque você falou se era uma rincha disso aí. Não, claro que não. Até porque eu nunca fui candidato a nada. Eu não tinha interesse nenhum. Eu não preciso de salário. Graças a Deus, nunca peguei salário de ninguém, nem preciso. Que Deus me ajude a continuar assim. Não quero ser salário. Se um dia se eu chegar a sair candidato, se eu ser candidato, até meu salário tem que ser reduzido. Se há uma lei que diga, não, o prefeito não pode cair o salário dele, então eu vou fazer uma doação aí para alguma instituição da metade do meu salário ou mais. Porque eu entendo que se nós viemos para fazer a diferença para a cidade, se nós viemos para querer fazer o melhor para a nossa cidade, eu não posso pensar em ganhar salário alto. Igual os vereadores que estão aí, que eu até entendo, 5 mil reais não é muito dinheiro, mas 99% do povo brasileiro ganha um salário mínimo. Ganha um salário, 1.040
R$ 5, se não me falha a memória. E aí? Eles estão ganhando pouco? Igual vi você fazendo uma entrevista com o Zezinho, dizendo que era muito pouco, que tinha que ser muito mais, que para ele, talvez não seria o que precisava, porque talvez não saia mais, mas tinha que ser mais. Ele não está vendo o povo que elegeu ele que não ganha isso? O cara lá da roça, que tira um leitinho de manhã cedo e tira lá 600, 700 reais durante o mês. E aí, olha o que o político está pensando. Nós temos que fazer a diferença, sim. A minha crítica é em cima disso. Vamos aproveitar agora e vamos entrar no assunto áudios, né? O senhor agora tem um programa de rádio, né? E aí o pessoal está falando que o senhor usa esse programa de rádio só para descer a lei em Presidente Médici. O senhor acha isso justo? Entrar no programa de rádio e passar 1 hora de programa só meter na lei em Presidente Médici? Eu faço não só na Rádio Tropical, como a Rádio Rondônia, eu faço comerciais da Casa da Uva. Certo. A Casa da Uva, para ela sobreviver, não é só de cliente, mas para o povo saber, e vocês sabem muito bem disso, quem mostra para o povo aonde que tem a Casa da Uva, o que ela tem e fazer ela fazer um sucesso é o comercial. É a mídia. A mídia é que mostra o que é a Casa da Uva. Então, eu sempre entendia que eu tinha que ter lá um tempo para fazer. Eu não sou radialista, não sei conduzir o programa, eu tenho que ter alguém. Se amanhã, depois, César Castro não conduzir o meu programa, eu vou ter que contratar uma outra pessoa para ele conduzir o meu programa, porque eu estou lá. Agora, eu estou lá para me falar o que eu quero fazer, o que eu penso, mas não a nível de Presidente Médici, não. Eu penso a nível de Brasil, eu penso a nível do Estado. Eu penso em Presidente Médici, que é a cidade onde nós moramos. Então, eu estou lá para isso. Agora, é claro, se eu estivesse aproveitando da rádio para mim fazer isso, eu estava tirando um pouco a proveito, porque agora eu tinha que sair fora. Agora, como candidato, eu ia sair, que mês é que tem que sair? Junho, né? Junho. Agora, então não valeria a pena, eu fiz um contrato lá por 1 ano, não valeria a pena eu fazer isso. Então, isso já dá uma dica que você não vai ser candidato. Não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo isso. Tudo pode acontecer. Eu sou um candidato sim. Você é pré-candidato. Sou um pré-candidato, sim. Não estou dizendo que não. Agora, isso, de forma nenhuma na minha cabeça, eu estou lá querendo mostrar. Claro que se você me pedir para mim o que eu tenho vontade de fazer para Presidente Médici, o que o próximo prefeito eu gostaria que ele fizesse para Presidente Médici, eu tenho horas e horas para me falar sobre isso. Mas eu sei, porque muitos que tomam poder falam assim, é muito diferente você administrar uma empresa do que o poder público, por causa de licitações e tantas outras. Eu sei disso. Eu também sei disso. Você tem mais dificuldade, mas tem que ter criatividade também. O senhor acha que falta criatividade nessa E muita criatividade e muito, como é que eu vou dizer a palavra? Fazer economia. Tem que fazer economia, tem que cortar. Lá na sua casa, Davidson, na casa do Alecrim, se vocês... Quando o mês que deu um aumento na energia, que caiu no hospital e gastou um dinheiro, se vocês não fizerem um corte na carne de vocês, como é que vocês fazem para pagar as contas? De que jeito? Tem algum milagroso? Quando você fala muito em Deus, que é o nosso Pai Todo-Poderoso, e tem que se falar nisso, mas na política eu não gostaria que se falasse tanto nisso, porque usam Deus para dizer isso. Quando a gente ouve falar alguns comentários, antes da pessoa falar, ele já fala de Deus. E depois dessa é linha também. O próprio vereador Mário César, que aqui esteve, e eu vim aqui para falar praticamente só disso, e nós estamos bem adiantados já no programa, ele falou aqui mais em Deus do que em mim. Mas ele falou em Deus e em mim como eu tivesse que mudar, ele botou. Ele, por falta do que fazer, por falta de cabeça, é um contador, meu gente. Um contador. Não Você acha que o Mário Sérgio, nesse comentário, está desocupado na vida? Não, mas se ele tivesse o que fazer, preocupado com o povo da nossa cidade, preocupado com o cidadão na nossa cidade, você acha que ele ia no plenário da Câmara e ia botar um áudio que foi montado, que eu vou provar, porque vai ser feito, está na justiça e vai ser feito perícia. Mas, senhor Wilson, deixa eu questionar a situação, eu sei que o senhor está falando, mas deixa eu questionar a situação. A fala é sua. A fala é minha. É sua. A fala é minha. O senhor falou, mesmo sendo montagem, o senhor falou algumas partes daquele texto, certo? Sim, com certeza. Aonde o senhor divulgou essas partes? O senhor tem recordação? Não tenho. Até porque eu falo aqui com vocês, hoje amanhã cedo eu estava lá na rádio. Mas se o senhor divulgou, não é público?
Se é público, tem direito de ser feito montagem. Você acha que o senhor não tem que cuidar mais do que você fala para não ter essas montagens? Mas tudo bem que você pense assim. Não, é um pensamento, não. É um questionamento verdadeiro. Mas eu não falei dessa forma. Eu não falei. Eu sou capaz de montar. Eu não, me perdoe. Eu pego aqui um cara, perito na história, Entendo. eu falo um cara que sabe fazer essas coisas, distorce essas palavras suas que você falou e junta umas outras que você falou lá no passado, outras que passou lá no passado, e vai falar ao contrário do que você disse aí. Então é isso, ele fez várias montagens, e ele diz aqui como cristão que ele é, cristão que ele não devia usar essas coisas, porque o cara pré-julgar um cara da sociedade, nossa, de Presidente Médici, que emprega a gente aqui na cidade, que dá lucro e renda para nossa cidade, e pré-julgar, dizer que é cristão, falar que não tem montagem, e se tiver, ele é cristão e ele é capaz de vir aqui para desfazer tudo e desmentir para o povo. Isso é muito feio, pré-julgar antes. Espere para ver, vereador. Você espere para ver. Eu sempre pensei, tinha uma outra impressão sua, vereador. E a gente, é claro que você, como pessoa pública que é vereador, você tem que ouvir mesmo, tem que ouvir. Agora, é claro que não, às vezes, de te chatear tanto. Mas quando você pega essas coisas na mão e você já pré-julgar e dizer que você é cristão e depois lá atrás tira, se você subir em cima de um prédio, 10 andares de altura, você pica um papel lá, 360 pedaços, e você joga no vento, você não recolhe mais metade, vereador. E você quis depois de vir aqui de volta, depois desmentir, tenha santa paciência, engula o que você falou. Só para complementando isso aí, o Wilson Marcon, a gente tem visto aqui, e eu até fiz um comentário dando a minha opinião, com relação desde lá de trás, como o Davidson tocou no início, né, essas redes sociais têm propagado áudios do senhor de uma forma que leva até para o lado negativo. A gente tem visto, por exemplo, com um ex-secretário aqui do município de Presidente Médici, que hoje não está, uma discussão levou a levar para o lado pejorativo algumas profissões de algumas pessoas que estão fora do país, principalmente, e tanto quanto aqui. Nessa última montagem, como o senhor está dizendo, também se refere a isso, né? Falando que as pessoas de Presidente Médici não têm o tino para o trabalho. Né? Então, o que isso fica, por exemplo, tanto para o senhor quanto para a cidade de Presidente Médici? Eu disse, por exemplo, que eu não gostei de ter ouvido o lado pessoal que tomou, né, e o lado legislativo que tomou essas discussões nas redes sociais. Tanto para o senhor quanto para outras pessoas fazendo comentário que não estão morando no município hoje. Quanto a isso dos municípios, quanto a isso que não moram mais no município, não, que moram fora do país, eu só quero te dizer uma coisa. Eu confesso a vocês, depois eu pedi desculpa, porque o povo vê assim as cachaças que a gente bebe, só não vê falar os tombos que a gente leva depois da cachaçada. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte, na própria rede social, aonde eu fiz esse comentário, eu pedi desculpa depois, mas não, foi uma palavra minha mal interpretada, porque quando eu quis dizer isso, é de um cidadão que tinha alto escalão dentro da prefeitura, secretário do prefeito, que ganhava um salário altíssimo aqui dentro, que para o Brasil é um salário alto, que ele ganhava, e ele foi lavar prato lá nos Estados Unidos, um homem desse, eu quis me referir a isso, que eu achava muito estranho, e ele está lá sendo usado, ou ele abusado de querer ainda mandar áudio para cá incriminando, querendo falar bobagem, falar coisa. Mas ele estava aqui dentro. Agora, quanto aos outros, foi uma palavra minha mal interpretada e eu pedi desculpa. E eu volto de novo, pedir desculpa, porque eu tenho muitos amigos que moram lá, muitos amigos que moram nos Estados Unidos, e gente de bem, uns que fazem sucesso e uns que voltam com uma mão na frente e outra atrás de lá. Não foi bem essa palavra que foi interpretada. Como também, já vou adiantar para você ter uma ideia, as redes sociais o que fazem. Ontem, nesse mesmo grupo, a minha amiga e vizinha e uma das proprietárias desse terreno que o prefeito disse que ia comprar, falou que comprou para o dono do frigorífico, falou assim, hoje não é mais a mesma história. A Silvia Cunha, advogada, uma pessoa que eu gosto muito, ela entrou nas redes sociais ontem,
e ela comprou a briga da administradora do grupo Médici Notícia, né? Ela comprou a briga e disse que porque eu quis processar ela, foi denunciar ela porque ela está deixando gente falar bobagem, inclusive da própria minha família, dos meus filhos, da minha ex-mulher. Eu tenho uma pessoa que eu adoro demais, que é uma pessoa de bem, que muito de bem, que tem me ajudado, eu sempre que posso ajudo ela, minha ex-mulher de Cacoal, uma pessoa fabulosa, que não tenho lincha nenhuma, eu di a ela o que ela merecia e ela está lá hoje, graças a Deus de bem, por sinal é dona da Band de Cacoal, e aí eu vejo umas conversas aqui naquele grupo, de um povo, de um pessoal que está lá naquele grupo, e jogam aquilo lá, falando da minha ex-mulher, falando de filhos, falando... E vão envenenando a situação. Envenenando. Aí a Silvia Cunha garou as dores da administradora desse grupo, que eu descobri agora, que ela mesmo se identificou, que ela é parente do prefeito, e aí a Silvia discutiu muito comigo. Depois tá aqui, ó, tá aqui para provar. No meu privado, ela me pediu desculpa. Silvia Cunha. Então, essas são o tipo de pessoas que eu tenho que tirar o chapéu, porque ela disse, eu comprei a briga porque eu não tinha ouvido o outro lado. Depois que eu passei a ouvir o outro lado da moeda, quem estava batendo em você, o que falaram sobre você, porque quando eu falo da administradora do grupo, uma das administradoras, que eu não sabia, tinha várias, eu não sabia, eu falava dela porque quando eu falei para eles que parasse de tocar aquele áudio, porque era montagem, e eu ia poder processar, ela fez muita sátira no coisa. Está aqui ainda, está aqui para qualquer um ver. Ela fez muita sátira. Ela, por várias horas, ela ficou falando que o povo, os amigos dela, eram massa advogado, porque tinha um cara que ia querer processar, quantos advogados tinha no grupo para poder defender ela. Ela fez um mundo de sátira. Então, era ela mesma que eu precisava que ela acordasse para a vida e ela visse, porque realmente... Ela me disse para mim, depois ela ligou no meu privado, e eu tenho as ligações aqui, e ela me disse para mim assim, é difícil, eu não posso ficar 24 horas cuidando de quem fica escrevendo ou falando no áudio, falando no grupo. Se ela não tem condições de fazer, é igual eu lá na Casa da Uva, se eu não tenho como cuidar, os funcionários são capazes de ir lá e fechar as portas 4 horas da tarde, da Casa da Uva. Aí chegam os freguês lá e dizem, como é que está fechado isso aí? Então, é assim, quem é administrador tem que cuidar, tem que ver se é pessoas responsáveis. O Mário César está te respondendo. Quando aqui, você tem muita gente, lá dentro, você, às vezes, tem pessoas que não é de confiança, então não coloque, porque são capazes de te trair realmente. O Mário César está falando aqui, boa tarde. O perdão é uma dádiva do cristão genuíno. Se errar, peça perdão. Agora, por que você não posta o áudio original? Fala muito a mesma coisa. Não tem outro discurso. Muda um pouco. Só fala mal da cidade e das pessoas de Médici. Não está bom? Muda daqui. Ele está falando. O Mário falando, calma aí, tem mais. Tá aqui, ó. Eu vou colocando as perguntas aqui. Inclusive, o Wilson fica registrado, tá? Com a foto, o nome da pessoa, o Facebook dela. Depois, se o senhor quiser ver. Wilson Marcon, e os áudios da sua ex-sogra nas redes sociais? O Igor Garcia está falando aqui. Davidson, faz a pergunta da sogra aí. Que negócio é esse da pergunta da sogra? Não, esse negócio da sogra, ex-sogra, aquilo é coisa que não vem porque você sabe como é que é. Quando você compra uma briga com alguém, aí vem cunhado, aí sogra, o cacete, vem falando o que não deve. Mas isso aí no final, o doutor Luiz, que é meu advogado, que está mexendo com esse processo, ele pode dizer para vocês melhor. Quando acabar o processo, vocês vão ver quem é que está certo e quem está errado. Quem é eles para... Inclusive, agora vamos marcar uma entrevista só com o advogado Luiz. Pode ser, doutor? Uma entrevista só com o senhor para falar de vários assuntos? Em que pese, boa tarde a todos, em que pese, o Deison, essa questão aí ser esclarecida, mas o processo a que o seu Wilson Marcon se refere é um processo que tramita em segredo de justiça. Entendi. Envolve questão familiar, envolve questão de guarda de menores. Eu acredito também que esse não é o meio que o vereador deveria estar aí solicitando para pôr áudio de sogra. Não, quem solicitou o áudio de sogra não foi o vereador, não. Esse aqui foi
Fashion Look Cacoal. Pois é. Fashion Look eu acredito que não é o momento oportuno o local oportuno para isso, tá? Agora, relativamente ao que foi exposto na mídia, nesse grupo Médias Notícias, só deixar bem claro o seguinte: a jurisprudência e o direito brasileiro, ele é unânime em reconhecer o seguinte: a responsabilidade do administrador do grupo sobre as matérias que são postadas. Por quê? Porque ele fornece o meio para que a pessoa ofenda terceiros. Então, ele é responsável. Ele não pode não ser responsável criminalmente, né? Mas ele está fornecendo o meio para que o criminoso pratique o ato impugnado. E, nesse sentido, a senhora Diana, ela vai ser chamada pela autoridade policial para dar esclarecimentos. Ninguém está dizendo aqui que foi ela que postou, mas foi postado no grupo que ela administra. Como, obviamente, isso é uma regra de direito. Não se está aqui acusando ela de ter feito essa montagem desse áudio. E o áudio, como eu mostrei ali nos bastidores para você, para o Alecrim, vocês viram, no mínimo assim, você já vê 4 edições. Ele apresenta 3 cortes. No mínimo, isso. Isso foram cortes que não foram apagados. Agora, o que acontece? Não é que o seu Wilson não falou. Usaram trechos de um áudio de outros áudios, né? Fizeram a segmentação e juntaram palavras que não foram ditas. Que deram uma conotação diferente. Todo mundo é inteligente. Pensava eu que o vereador Mário fosse inteligente a esse ponto. Tá? Talvez ele não tenha ainda sofrido nenhuma questão de manipulação de áudio aí. Hoje eles estão manipulando áudio, vídeo em grupos de WhatsApp normal, e tudo mais. Normal, isso é comum. Porque são as fake news, né? As fake news colocadas aí. E muitas vezes, você mesmo deixou isso bem claro aqui, você trabalha sobre uma norma ética e uma norma profissional. E quem atua nesses grupos, ele atua à margem da lei, muitas vezes com um telefone não identificado ou com um nome também não identificado. Não se sabe, mas a lei responsabiliza, obviamente, quem mantém o grupo. Quem mantém o grupo forneceu o meio. Ó, nós estamos com várias perguntas aqui. Eu queria com isso o Marcão responda aqui, né? O Mário César falou: se não tiver bom, você pega descendo. Falou aqui. Se não tiver bom, muda daqui. Não, para mim, quando eu vim me instalar em Presidente Médici, não é questão de bom ou não ruim. Bom, ruim é esses administradores que nós temos aí, que em vez de se preocupar com a cidade, em vez de se preocupar com o hospital que não está terminado, que o hospital falta médico, se preocuparem quando eles começam a investigar que a madeira que veio para a cidade foi desviada e depois eles não queriam mexer porque tem não sei quem no meio, não sei quem. Em vez de eles se preocupar com os buracos da rua, em vez de eles se preocuparem, enfim, com a nossa cidade acabada, e não se vê um gesto deles, não se vê no WhatsApp deles alguma coisa eles mostrando. Porque o próprio Mário Sérgio, uma vez eu precisei dele, que eu não conseguia puxar as diárias como é que chama, no portal da transferência, e eu pedi a ele como vereador, que ele me ajudasse, e ele me forneceu para mim, por várias vezes eu pedi, ele me forneceu para mim, e ele pediu sigilo, porque ele dizia que se soubesse que fosse ele, lá dentro estavam olhando ele com maus olhos lá dentro, e eu até entendo que dentro de um parlamento, né, todo mundo pensa igual, um quer o bem, outro quer o mal da cidade, e aí, se um vai fornecer, apesar que eu estou pedindo coisa que estava no portal da transparência. Então, eu entendia que um vereador que nem o Mário Sérgio devia estar aí mostrando live, dos buracos que está na rua, que está acabando a gestão do prefeito e agora que tem que fazer em 5 ou 6 meses. Devia estar mostrando o melhor do que está acontecendo na nossa cidade. Não é para comentário mesquinha de montagem que fizeram, que eu vou provar. Mas ele bota por trás sempre no Deus, tem que ser evangélico para pedir perdão? Não. Se eu tiver errado ou tivesse errado, eu peço perdão em público a qualquer hora. Só jamais vou prejulgar. Não prejulgo, porque isso é coisa... Eu não devo sair até, Mário Sérgio, porque eu sou proprietário aqui
de uma fazenda aqui em Presidente Médici. Eu dou emprego aqui para 35 pessoas em Presidente Médici. Essas 35 pessoas sobrevivem no comércio de Presidente Médici, abastecem nos postos de gasolina de Médici, compram no mercado de Médici, pago meu ITBI, meu IPTU, tudo em Presidente Médici. Então, quem deveria sair da nossa cidade é esses maus legisladores, que estão tudo na corda do prefeito, que tudo que o prefeito fizer, vou trancar a rua na porta da prefeitura, eles estão de acordo, vou fazer não sei o que, eles estão de acordo. Você não vê quando o prefeito quer uma obra que é de interesse para a população. Eu acredito que o vereador tem que ajudar, sim, mas quando é para atrapalhar a cidade, tenha santa paciência, dizer que eu mude daqui, olha quem é ele que mude daqui, olha quem é. Tem que pedir a Deus mesmo, porque não existe outra pessoa para salvar esse tipo de gente. Muito bem, mais perguntas? Tem mais perguntas, né? Vamos aproveitar aqui, vamos só inverter essa ordem aí. Vamos deixar a da Maria para depois, vamos começar com a da Lene. A Lene diz assim, ó, então vai ter que processar todos os outros administradores de grupos, porque está rodando vários grupos? É isso que eu ia dizer. Por isso que eu pedi para inverter, para a gente voltar da Maria logo em seguida, porque quando eu vi nas redes sociais, eu não sei se foi o Wilson Marcon que publicou, quem publicou, o boletim de ocorrência. Né? Quando eu vi o boletim de ocorrência, eu vi se referindo a uma pessoa só. Né? O grupo, são vários grupos, que é isso que a gente estava comentando ontem pela manhã aqui fora da rádio, são vários grupos que tem vários administradores, só que se refere à ocorrência a uma pessoa só. Aí o meu pensamento, surgiu no grupo Médici Notícia, o pessoal me enviou para mim, aonde que você extraiu isso aí? No Médici Notícia. Aí vem outro, me manda para mim, aonde você saiu no Médici Notícia? Aí eu vou lá e procuro pelo qual me colocaram nesse grupo. Aí eu vou lá e vejo que realmente é verdade. Dali dentro daquele grupo Médici Notícia, com certeza tem gente que está em vários grupos também. E aí começam a repicar um para o outro. O que eu faço? Eu tenho que cortar, como dizia o meu pai, o mal pela raiz. Aonde pela raiz? Aonde começou? Aonde quem deu êxito? Aí, através disso aí, não manda só para outro grupo, manda para o mundo. Então, mas manda para o mundo todo. Ainda seguindo na pergunta, são vários administradores, né? Não, mas por que escolher um nome só? Não, ali, veja bem, quando eu pedi para o grupo que eu ia tomar providência sobre aquilo, essa pessoa que se chama... Como é que chama? O boletim da Diana, né? A Diana, que depois ela entrou no meu privado. Não tem nem no boletim de ocorrência o sobrenome, mas só tem porque eu só vi Diana. Aí ela entrou, ela fez várias sátiras comigo, dizendo que, eu já tinha falado isso antes, nesse microfone, para vocês, e ela fiz várias sátiras, dizendo que, gente do grupo, me ajude aí, porque tem uma pessoa que quer me processar. Quem é que tem dinheiro para me ajudar? Quem é que tem advogado? Aí um pouquinho, ela entrava de novo e dizia assim, quantos advogados tem aí? Fez várias sátiras. Quem é que eu devia ir atrás? Da pessoa que está me prejudicando. E ela, se tiver mais gente no grupo, com certeza você é responsável também. Muito bem, deixa eu seguir aqui. Deixa eu voltar aqui para o pessoal que estava comentando aqui. Eu vou só ler, você não precisa responder a Maria, eu vou só ler para você ter noção do que está se falando aqui. O Igor colocou, deixa eu ouvir do Igor aqui, que foi onde parou. Grande Wilson, sofreu muito com esse pessoal da sogra dele, né? O Igor Garcia mandou aqui. A Maria Jéssica disse, Davidson, pergunta para ele sobre esses comentários do gato de energia que dizem que ele fez. É verdade ou é mentira? Só responde. É mentira. Tranquilo. Vamos passar para a próxima. E o que segue essa questão aí desse gato da energia? Aquele mesmo cara que foi para os Estados Unidos lavar prato, que era o secretário do governo, eu fiz uma como é que chama? Alteração na minha subestação, porque a minha subestação era muito fraca. Eu botei uma subestação bem maior. E aí surgiu lá com ele, surgiu que eu tinha feito um gato. Como é que você vai calar? O que eu tinha que ter feito na época? Na verdade, eu fiz. O doutor Luiz pode dizer isso. Eu montei um processo contra ele, ele vai responder sobre isso, mas até hoje não foi julgado. Até hoje não foi julgado. A justiça está demorando muito. Ela é muito, você sabe que é muito morosa. A justiça tem seu tempo. Quem falou isso? Eu tenho registrado em boletim de ocorrência, foi o próprio Ronaldo, que se diz que era do Rio Branco.
O doutor Luiz pode falar sobre isso. Pode falar, doutor, fica à vontade. Me permite, referente a esse caso deles, só para não incompridar, é o seguinte, a Ceron, o seu Wilson fez um repotenciamento através de uma empresa terceirizada na unidade de consumo dele, que ele tem um transformador de alta voltagem e foi ampliada essa voltagem em razão da ampliação da estrutura da Casa da Uva. O que houve? O terceirizado que fez o serviço, né, efetuou a ligação da ampliação que ele fez sem comunicar à Ceron. A Ceron alega isso. Embora nós temos o processo e o projeto onde a Ceron autoriza que a rede seja ligada para uma fiscalização posterior. O que acontece foi que decorreram vários meses e a Ceron não foi lá fazer a fiscalização desse repotenciamento e não acompanhou a ligação da energia. Porque o estabelecimento da Casa da Uva ela não podia ficar sem energia até que a Ceron fosse lá fiscalizar. Então, a Ceron autorizou que fosse religado e foi aquela época que a Ceron estava sendo vendida para a Energisa, eles fizeram corte de pessoal e tal. Posteriormente, quando a Energisa foi lá visitar, constatou que tinha uma fase que estava desligada, estava passando direto pelo medidor, não estava fornecendo energia, mas não estava passando pelo medidor. E fez o quê? Fez uma recuperação de consumo, é o que se chama. Não é gato de energia, chama-se recuperação de consumo. Feita essa recuperação de consumo, a Ceron cobrou do seu Wilson R$70 mil dessa recuperação de consumo e ameaçou desligar a energia. Nós entramos com uma ação na Justiça, questionando a forma que estava sendo cobrado o débito e o desligamento de energia. A juíza titular da comarca, na época, concedeu uma liminar e o fornecimento de energia está sendo mantido até hoje por conta dessa liminar e nós estamos discutindo esse valor que a Ceron está cobrando. Então, não foi feito nenhum gato de energia. Quem informou isso para o ouvinte informou do jeito errado. Tudo foi... Você por conta também dessas polêmicas nós temos um projeto de repotenciamento que foi feito. Obviamente, a empresa terceirizada vai ser responsabilizada pelo mau serviço que fez. Mas a responsabilidade da unidade de consumo é do seu Wilson Marcon. Entendi. Entendeu? Tanto é que a autoridade policial não instaurou nenhum inquérito até o momento para apurar furto de energia e nem ele foi preso por furto de energia. O que foi feito um serviço por uma empresa terceirizada de alta tensão que não se ateve à fiscalização que deveria ter sido feita pela Energisa, tá? Que está sendo questionado na Justiça. Muito bem, deixa eu continuar aqui. O Paulo disse assim, ó, Paulo Ramos, tá aqui a foto dele. Davidson, ele talvez saia candidato com Gilberto Calegari. Ele tem que falar, então, da má gestão da Ampreme também. Estão falando aqui para você falar da má gestão da Ampreme. A Josiane Lira, áudio cortado. Eu acredito que ele falou. A voz é dele. Isso é que vale. Na hora da raiva, falamos coisas que não devemos e, na maneira das pessoas, mudamos esse áudio para que as pessoas não querem bem esse cuidado. Olha, o Mário César já falou aqui também, já respondeu. Bom, que aqui é assim, né? Vai comentando e o povo vai falando. Aí eu vou colocando a careta deles e as fotos aqui na live também, tá bom? Pedir para ele tomar vergonha na cara, que eu nunca disse, pede para ele tomar vergonha na cara, que eu nunca disse isso. Pelo contrário, eu disse que poderia falar o meu nome, que não teria problema algum. Pare de mentir e inventar as coisas. Me respeita. Nossa. Ele que me falou que não iria mostrar para não deixar entender que fosse eu. Eu falei no programa que forneci documentos a ele. Nunca neguei. Presta atenção no que você fala. Ixi, já virou polêmica, virou briga aqui. Deixa eu continuar lendo aqui. Calma aí. Depois só responde o Mário. Já virou briga das boas aqui. Ele vai falar na Ampreme agora ou vai falar nada no discurso dele? Quero ouvir. O Alisson Campos disse assim, você tem credibilidade, meu irmão, princípios e tem raízes em Médici. Estamos juntos, meu amigo. Por que ele não comenta sobre o provável candidato Gilberto Calegari, sobre a Ampreme, que o pessoal está comentando aqui muito sobre a Ampreme também. Estão preocupados com a prestação de conta da Ampreme. Vamos convidar o Gilberto, já que você for, né? Vamos fazer um convite para ele, mas nada impede do senhor responder. É sobre o Mário, né? Sobre a questão do Mário. A pessoa do Gilberto Calegari, que eu conheço, um menino que eu gosto muito, uma pessoa de bem. Nós já sentamos para ver se nós tinha como
trabalhar junto, mas não tem condições. Não tem, não. As ideias dele não totalmente... Eu não desconcordo das ideias dele, eu quero que ele tenha êxito, eu não estou aí para julgar ninguém, eu entendo que o Gilberto Calegari é uma pessoa íntegra, uma pessoa de bem aqui dentro do presidente Messi, só que nós não estamos juntos em lugar nenhum, eu não posso responder por coisa que eu nem sei de nada. Muito bem. E sobre a questão do Mário aqui? O Mário foi bastante enfático aqui, você. Você quer que eu repita? Não preciso que eu repita. Eu também não vou repetir muito o que eu falei para ele, não. Se tiver que repetir, eu vou dizer a mesma palavra. Que uma pessoa que emprega a gente nessa cidade, que pede, que é do bem da cidade, e pede para se mudar daqui, para ir embora daqui, tenha santa paciência. Desses aí, nós está cheio aí na periferia. Por que o senhor pediu para desistir do processo? Eu pedi porque foi 2 fatores. Uma que foi bombardeado, vocês sabem disso, as redes sociais. Sim. E o bombardeio que eles me falavam para mim era porque eu era contra do frigorífico vindo da Messi. Eu tentava me explicar que não era isso, mas não. O povo leva para esse lado leva só para esse lado. É igual a história que nós falamos antes aí, do que foi falado no grupo, o povo fala só aquilo. Aí vem um cara que falou do gato da energia lá, e o povo achou que eu fiz o gato da energia, olha bem. Então, é por isso, o povo me bombardeando, outros me ligando privado, me ameaçando, dizendo que estava tirando emprego, já falavam lá em 1.200 pessoas. Então, assim, eu desisti do processo por causa disso, porque eu não aguentava mais. Eu vou entregar para o doutor Luiz, até porque ele que faz para mim isso aqui, e ele pode me explicar melhor, porque de processo, dessas coisas eu não entendo. Por isso que eu contrato um advogado. Só esclarecer para os ouvintes, Denis. Pode ficar à vontade, pode ficar à vontade. O que ocorre naquela ação popular referente ao terreno que foi adquirido por frigorífico? Certo. Veja bem, há mais de um ano atrás, o senhor prefeito tirou foto com um empresário, com servidores, dizendo que estava fazendo uma chamada pública para adquirir o terreno para a instalação desse frigorífico. Isso lá no mês de maio ainda de 2019, está postado nas redes sociais, inclusive no próprio Facebook da Prefeitura, tá? As fotos que estão no processo foram tiradas do Facebook da Prefeitura. Pois bem, o prefeito adquiriu um terreno sem lei autorizativa, sem recurso, sem licitação, que adquiriu o terreno do seu Edson no transcorrer do ano de 2019, foram lá, avaliaram, montaram uma comissão, avaliaram para adquirir esse terreno. Pegou, anulou o recurso agora já em abril de 2020, anulou o recurso de várias secretarias, dentre elas a Secretaria de Obra e a Secretaria de Governo, entre outras, para amelhar R$500 mil para pagar o seu Edson numa lei que foi aprovada a toque de caixa pelos senhores vereadores em abril de 2020. Segundo o vereador Mário, falou nas redes sociais e falou em entrevista e desafiava, porque dizia que estava falando a verdade, que os recursos para comprar o terreno eram os recursos oriundos da segunda parcela do pré-sal, daquele outro do pré-sal, que foram distribuídos para os municípios. Faltou com a verdade, porque os recursos que foram comprados foram oriundos de recursos que foram remanejados do orçamento de 2020. Por que foi questionado através da ação popular essa compra? Gente, tirou-se R$500 mil do orçamento corrente, tá, de várias secretarias, para se comprar um terreno que lá está até hoje, lá o terreno, sem utilidade nenhuma. Já tem mais de 30 dias que o município pagou R$275 mil para o senhor Edson, tá? E sequer tomou posse do terreno. Tá? Sequer existe um contrato assinado entre o município e o seu Edson da compra desse terreno. A compra foi feita sem licitação, tá? Agora vai o prefeito para as redes sociais e diz, não, o imóvel não foi adquirido para ser doado para o Ítalo, não. E por que ele há um ano atrás tirou foto com o seu Ítalo e um monte de servidor dizendo que estava adquirindo um terreno para ele? Então, doutor, mas a pergunta... O que chegou... Não, eu estou só fazendo os antecedentes. Então, o que fez com que fosse ajuizada essa ação popular foi a lei que autorizou o prefeito a comprar esse terreno, ela é inconstitucional, ela foi feita de uma maneira totalmente errada,
tá? E aprovada pelos senhores vereadores, que na grande maioria deles só dizem amém ao que o prefeito faz. Tá? Segundo, o terreno foi comprado sem licitação. Tá? Terceiro, né, o terreno foi comprado sem previsão no orçamento, sem previsão na LDO, sem previsão no PPA, sem nenhum planejamento para instalação dessa empresa, sem sequer uma proposta dessa empresa que vai vir se instalar aqui. Deixa eu só atender meu ouvinte aqui, doutor, me permite, rapidinho? Alô, quem fala? Alô, boa... Aqui é a Janaína, eu falo do fórum. Oi, Janaína, pode ficar à vontade, Janaína. Tudo bom? Tudo bem, nós estamos ao vivo. Eu queria passar um aviso de grande utilidade pública aos seus ouvintes. Certo. Amanhã teria uma perícia aqui em Presidente Médici, aqui no fórum. Então, em razão da pandemia, né, do Covid, das perícias previdenciárias e do seguro DPVAT, que foi designada para amanhã, dia 21 de maio de 2020, foram suspensos. Agora, eles vão marcar uma nova data e assim os sitiantes que ficaram de comparecer amanhã, aí já tem por avisados para que não dê assim viagem perdida, né? Entendido. Eu agradeço pelo aviso, desejo sucesso aí para vocês, tá bom? Muito obrigada. Um abraço. Dave, se me permite, só frisar o que a Janaína acabou de nos avisar, que é muito importante, tá? O que acontece? O juiz de direito, da comarca, ele tem priorizado que as perícias médicas envolvendo processos de aposentadoria e vários outros processos de seguro, que envolvam aí um acompanhamento, uma necessidade de um laudo médico, elas são agendadas um dia e vem um médico, que no caso é o Dr. Moretti, que é o médico designado como perito do juízo, e ele vem um dia, atende várias pessoas em vários processos. E para amanhã estava marcado um dia desses que seriam atendidos várias pessoas, feitas várias perícias. O que a servidora Janaína fez, e é importante destacar, é para que se avise que, se tiver algum ouvinte que teria que vir amanhã para fazer a perícia do seu processo com o Dr. Moretti, essa perícia foi adiada em razão do Covid, para evitar aglomeração, né? Então, é um recado de extrema utilidade pública, né? Qualquer coisa podem ligar no fórum e confirmar a nova data em que vai ser agendada. Só concluindo aquilo que eu já estava falando, então, o que aconteceu? Em face de ter ajuizado essa ação popular, o senhor Wilson me procurou, ajuizamos a ação popular, pedimos a suspensão dos pagamentos, em razão da Covid, em razão dessas diversas ilegalidades, né? O seu Wilson foi praticamente massacrado nas redes sociais. Todo mundo resolveu fazer live até lá dos Estados Unidos, metendo a boca nele, dizendo que ele era contra 300 empregos que estavam sendo gerados no município e estava prejudicando a população. E, aconselhado por diversos amigos, ele me procurou e falou: doutor Luiz, eu queria desistir da ação. Inclusive, orientei ele. Falei: seu Wilson, o senhor desistir da ação, mas a ação deve prosseguir, que é uma ação que envolve interesse público, e assim foi feito. Peticionamos ao juízo de direito pedindo a desistência antes da citação do município. Foi feita a citação do prefeito, o prefeito, inclusive, disse aí em várias redes sociais, disse que não concorda com a desistência e tal. Veja bem, a desistência foi homologada pelo juiz, porque ela se deu antes até mesmo da citação do município, né? E o que vai acontecer agora, o juízo já determinou, a doutora Angélica já determinou que fossem publicados editais para convocação de terceiros que tenham interesse eventual na causa para se habilitarem no lugar do seu Wilson Marcon, e que o Ministério Público se manifeste também quanto à desistência, se ele tem interesse em prosseguir com essa ação popular. Então, a ação popular ela tem um rito próprio. O que houve foi a desistência por parte do seu Wilson, mas essa ação não foi arquivada, não. Ela vai prosseguir. Se não aparecer ninguém interessado nesses 90 dias que vão correr os editais, né, o Ministério Público ainda vai se manifestar e pode assumir a titularidade dessa ação popular. Que ela visa, veja bem, vamos deixar bem claro aqui, nessa ação popular,
O seu Wilson não está procurando no processo um benefício para ele, não. O benefício, o que ele alega, a nulidade, a questão de direito que não foi respeitada, ele alega que houve um prejuízo social para a comunidade. Isso não é uma ação própria dele. Ele, nesse caso, ele atua como substituto de É como se ele colocasse à frente da população. Isso. Ele atua como um substituído. Mas a pergunta foi por que da desistência, né? A desistência se deveu a isso. Várias pessoas em redes sociais. Se tem tantas evidências que o processo está errado, que a situação está errada, por que não continuar? Sim, tanto é verdade que eu acredito que o Ministério Público não vai concordar com o arquivamento e deve continuar as investigações, que no processo judiciário vai ser esclarecido. Mas você acha que vocês não perdem a credibilidade com essa notícia de desistência? Eu sou advogado, eu fui contratado pelo seu Wilson Marcon para ajuizar uma ação popular, e ele, como cliente, chegou e me disse: olha, doutor, eu vou desistir, não quero mais continuar com a ação. Eu não posso dizer, não, seu Wilson, o senhor é obrigado a continuar, porque eu acho que deve continuar. Na sua questão. Não, eu como advogado... Vamos eximir o doutor. Eu como advogado contratado por ele me falou: isso está me incomodando nas redes sociais, todo mundo está metendo pau em mim, diz que eu sou responsável por perder 300 empregos. Falei: seu Wilson, o senhor é o titular do processo, o senhor me contratou para que eu manejasse a ação. Bom, o senhor não está me dizendo que quer desistir? Sim, eu vou protocolar o pedido de desistência. E expliquei para ele: o processo vai continuar, obviamente, porque a juíza vai obedecer o rito que é comum da ação popular, tá? Não me cabe, viu, Deus, como advogado, estar fazendo um juízo de valor quanto à desistência ou não desistência do meu cliente. Eu fui contratado para um serviço, fiz o serviço. Entendi. E para aproveitar aqui, antes dele responder, só para falar com o Marcon, para a gente dizer, Marcon, a gente não colocou porque você está comentando na minha página. Tem que ser na página original da live. Na página original. Agradecer aqui o Marco Antônio de Oliveira, né, que é o Marcon da Sucam, que está participando aqui do nosso programa também. Ele diz assim, que espera que a 87 coloque o seu comentário, aí que até agora não colocou. Não tem como colocar aqui, porque não está na página oficial. Né? A página oficial é do Davidson Bezerra, por lá você pode colocar seu comentário, mas aqui os dois que estão aqui, tanto o doutor Luiz quanto o Marcão, está vendo o seu comentário. Mas quando tu fala do Marcão do seu canal, está aí um caso vivo dessa cidade aqui, de uma pessoa que também trabalhou para ser prefeito e entendeu que tinha muita coisa errada, principalmente na saúde, que é o qual ele fazia parte e é um dos maiores entendedores aqui dentro da cidade de saúde, até porque disso ele já está quase se aposentando na saúde. E ele, quando começou a comentar, falar as verdades, ele sofreu as consequências aí, que tiraram ele e botaram à disposição aí, queriam mandar ele para Porto Velho. Então, para vocês verem que aqui, se criticar é complicado. Criticar, eu digo, falar a verdade, querer que a população entenda. Porque se eu fizesse isso sozinho, claro que eu vou levar pedrada. Mas se uma grande parte da população fizesse esse papel meu, com certeza as coisas mudam. Olha o que eu vou dizer para você. Quando uma BR aqui, a 364, vou dar um exemplo. Quando está esburaqueada, aqui não passa mais ninguém mais aguenta passar em cima do buraco. Procuram com deputados, senadores federais, ministro fala que está faltando recurso, que tem que esperar o recurso do ano que vem e não arruma. Os caminhoneiros atravessam o caminhão em cima da BR, fazem uma paralisação lá de 48 horas. O que acontece? Rapidinho. Na hora já vem lá os responsáveis e arruma a estrada. Então, é isso que falta. A nossa sociedade falta de se integrar mais e cobrar. Enquanto nós fomos pacato e nós acharmos que eles são aqueles políticos que não fazem nada só, e não comentar só entre a sociedade e não se expressar, sabe? Nós temos
deixando a coisa acontecer. E os políticos lá no plenário, como os próprios vereadores lá no plenário, aí eles estão lavando as mãos, lá estão fazendo festa dia da comemoração do fim de ano, fazendo festa com dinheiro público. Isso aí eles não falam, não. Onde é que tu viu um vereador, ele fazia uma live e dizia assim, ó, foi gastado aqui 8, 10 mil reais nessa Câmara, podia ser devolvido para a Prefeitura e nós fizemos festa aqui com esse dinheiro. Estava errado. Não, por lei, está certo. Mas, moralmente, foi imoral. Como a festa que foi feita lá no Minuano, na festa dos funcionários públicos. 30 mil reais. Você vê um vereador falando uma live disso? Não, vem falar de uma montagem minha, que fizeram uma montagem no áudio, que eu falei, a voz é minha. Pegaram uma sequência de umas quantas palavras e fizeram isso. Nós vamos provar. O que eu entendi é que o senhor não está negando que a voz é sua. Não, entendeu? A voz é minha. O que o senhor está negando é a questão do contexto da situação, que não foi aquela frase que você disse. Não foi aquilo. Mas ele leva para o outro lado. E aí, essa mesmo pessoal, que aí está no poder, meia dúzia perante 18, 19 mil pessoas que moram em Presidente Médici, aliás, eleitores de Presidente Médici. Essa meia dúzia aí induziram o povo que eu não queria o progresso de Presidente Médici, que eu não queria que se instalasse uma empresa que já se falou, 350 funcionários, cada funcionário tem 4 em casa, já foi para 1.200. E aí, induziram o povo a jogar pedrada em mim. Eu tentei me explicar, não foi a contento, o povo não entendia assim, porque os vereadores continuavam fazendo live, lá na Câmara dos Vereadores, não se falava outra coisa se não era isso, e aí eu pedi sim, o doutor Luiz desistir, porque isso eu não sofro sozinho, não sofro sozinho, o povo de Presidente Médici vai sofrer. Se amanhã ou depois acontecer uma coisa pior ainda, nesse nosso hospital de Presidente Médici, e não tiver dinheiro nem para nada mais aqui, o que é que ia acontecer? Eu estava prezando também pela vida das pessoas, eu não pedi para parar de instalar o frigorífico que eles falavam. Olha bem a palavra, eles já falam direto. Ele quer contra o frigorífico que vem. Não compraram o terreno para o frigorífico? É isso, então? Então, eu digo assim, não era essa a minha intenção, não. A minha intenção era que pagaram os 280 mil, pagaram. O restante segurasse enquanto existisse essa epidemia, que se precisasse de dinheiro, aí eles tinham onde tirar. Era essa a minha intenção. Mas aí eu peguei de desistência, estou com a minha consciência livre, eu estou respondendo isso à verdade. Por isso que eu nunca sofri um processo na minha vida, porque quando eu dou nome, eu até provo. Muito bem, vamos para fazer a última. Você tem pergunta? Não, eu só quero dizer para o seguinte, como eu comentei aqui desde que quando saiu aquelas lives do lado pejorativo, né, na própria página aí tem vários comentários dessa forma. Até por isso eu também nem coloquei muitos comentários aqui, porque é muito pessoal, viu, Wilson? Depois se você quiser dar uma olhada depois, mas é muito pessoal. Se as pessoas quiserem mandar direto para ele tem o Facebook dele pessoal e esse lado não interessa que a gente leve, porque existe pessoas menores de idade no meio de uma conversa como essa, e a gente não pode levar também para esse lado. Me desculpe a pessoa que está fazendo um comentário aí, né, tem todo o direito de fazer o comentário que ela quiser, tem toda a liberdade de fazer o seu comentário, mas a gente não vai replicar esse comentário justamente pelo fato do Wilson Marcon ter um filho menor de idade. Então a gente tem que respeitar isso. Eu, como jornalista, respeito. Agora, se a pessoa quiser mandar as mensagens pessoalmente para ele, se o Wilson quiser olhar, vai estar na página lá. A não ser que a pessoa pague, mas vai ficar lá na página. Vai ficar na página. Eu não acho legal replicar aqui e colocar, mas eu vou deixar assim. Olha só, meu irmão, deixa. Muito obrigado, a paz do Senhor, meu irmão. Obrigado aí por ter lembrado do comentário. Abração, você. Esse é o Marco Antônio. É o Luiz, né? É o Marco Antônio. Marco Antônio, Marcão dos Campos. Pode ficar à vontade, pega o microfone, doutor, fica à vontade. Aqui. David, para deixar bem claro, certo, né, além dessa ação popular que diz respeito ao frigorífico, pouco se comenta que o seu Wilson Marcon também ajuizou mais outras 2 ações populares, né? Só para deixar aí a comunidade ter conhecimento, né? Uma ação popular referente ao quê? Referente a uma festa que foi feita com recursos públicos, 30 mil reais,
lá no Hotel Fazenda Minuano, onde o prefeito, ano passado, alugou, né, pagou 30 mil reais e fez uma festa lá para 1.000 pessoas, alusiva ao Dia do Servidor, com recursos públicos, recursos do município. E veja bem, num período em que, pouco antes, 6 meses antes, no começo do ano de 2019, vocês devem lembrar, foi decretado estado de emergência na saúde, que nós não tínhamos médicos, não sei se você recorda, vocês aqui amplamente divulgaram também, o REBI, foi para as redes sociais e tal, e logo após isso, um estado de calamidade na saúde, o prefeito pega 30 mil reais do orçamento que podia servir para pagar médico, pagar plantão extra, faz uma festa para os servidores. Não que os servidores não mereçam, mas a lei diz que o recurso público tem que ser gasto em políticas públicas, não em festa para servidores públicos. Entendido. E outros prefeitos que já passaram sempre trataram os servidores públicos com o devido respeito, já fizeram eventos de festa comemorativa alusiva ao Dia do Servidor Público, fazia-se vaquinha entre os servidores, doações e tal, e não pegar dos recursos públicos, deles. Você pegar 30 mil reais dos cofres do município e alugar um hotel fazenda e torrar o dinheiro público numa finalidade totalmente diversa. Tá? Isso é objeto de uma ação popular também, que está tramitando, que foi ajuizada em face do senhor prefeito e dos 2 secretários que realizaram a despesa. Na época, respondem à ação também o secretário Wilson Guedes, que era o titular da pasta da Secretaria de Governo, que utilizou a verba indevidamente. Né? E o secretário de Finanças, que pagou, né? O senhor Alessandro, que pagou, mesmo sabendo que não poderia se usar recursos para fazer festa particular para servidor público, pagou, era secretário da pasta e pagou. E também nós temos uma outra ação popular que diz respeito ao assunto da caminhonete, que o meu cliente denunciou na Câmara, fizemos uma representação para a Câmara instaurar um procedimento e apurar, e os senhores vereadores não quiseram apurar. Alguns vereadores, a exemplo, nos apoiaram, inclusive o vereador Brito chegou a me ajudar fornecendo documentos de um outro processo, e que a comunidade ficou muito irritada. Por quê? Porque houve um primeiro processo sem denúncia, pegaram simplesmente os documentos e instauraram a comissão processante e notificaram o prefeito, e o prefeito alegou que a denúncia deveria ser improcedente porque não estava assinado por nenhum cidadão, por nenhuma pessoa. Pronto, a Câmara foi e arquivou. Na denúncia, de posse dessa informação, o senhor Lúcio me procurou e falou: "Sr. Luiz, mas foi arquivado da forma correta, porque não havia denunciante." Tá, então eu vou denunciar. Fizemos a denúncia para a Câmara, os vereadores foram e arquivaram. Né? Quer dizer, a comunidade não sabe o que é certo ou o que é errado. Mas, a denúncia foi arquivada por quê? O Alecrim, inclusive, acompanhou, eu lembro que acompanhou, inclusive, em plenário da Câmara. Foi arquivado? Foi arquivado. Por quê? Porque não tinha denunciante. A hora que apareceu um denunciante, aí com aquela coisa, ninguém tem coragem de entrar com a denúncia contra o prefeito? O seu Wilson soube da situação, falou: "Não, vamos fazer a denúncia." Fiz a denúncia, apresentei na Câmara, a Câmara arquivou. Isso é um motivo de indignação. Não conformado com isso, procuramos o Ministério Público, fizemos uma denúncia verbal no Ministério Público. O Ministério Público disse que já havia desencadeado um processo investigatório e que estava apurando os fatos. Não conformado com isso, fizemos uma representação ao Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas mandou arquivar a denúncia e juntá-la à prestação de contas do exercício de 2019 para ser apurado junto com a prestação de contas. Não vendo que não havia uma solução para o caso, e indignado com a situação, pois o município perdeu aí 140 mil reais quando o prefeito participava de um evento particular com o veículo público, meu cliente houve por bem em ajuizar uma ação popular. Ajuizamos uma ação popular também para que isso seja apurado e está tramitando. Tá? Por quê? Porque só nesses 3 casos aí você vê quanto dinheiro que foi gasto indevidamente. Só nesses 3 casos. Entendido.
Tá? Então, indignado com essa situação, ele me contratou e nós ajuizamos as ações. E talvez, não sei se daqui mais para frente a gente vier a ter conhecimento de algum outro fato, se eu tiver conhecimento e me contratar, estarei à disposição também para ajuizar outras ações populares. Não, porque esses 3 fatos é o que se chega ao conhecimento popular. E existem e devem existir vários outros fatos que não chegam ao conhecimento popular. O que a população tem que ver é isso, entendeu? Acontecem coisas que não chegam ao conhecimento popular, igual foi amplamente denunciado, e isso não foi pelo seu Wilson Marcon, foi nas redes sociais, aquele festival de diárias que houveram, que vice-prefeito recebeu diária para ir em Brasília, secretário recebeu diária para ir em Brasília tirar passaporte, secretários chegaram a receber mais diárias do que salário, e não se fez nada até agora. É uma situação a ser discutida e vai ser discutida. A Júnia Wellington Rosa Dias aqui, parabenizar a todos os pedagogos. Ela disse que me puxava a orelha se não falasse isso deles. Deixa eu mandar um recado para os amigos aqui, aproveitar também. O pessoal que está nos acompanhando, né? O Marcos Antônio Oliveira disse: meu irmão, deixa muito obrigado, a paz do Senhor Jesus, essa aqui eu já li, né? O Gederson Bezerra está acompanhando a gente, o Ademir disse aqui, ó, aqui na escuta, o Gederson Bezerra disse: bom programa, parabéns pelo programa de vocês, obrigado, Gederson. O Marcão disse assim, ó, Marcon, obrigado, sempre serei seu companheiro. Ele disse que vai estar sempre sendo seu companheiro aí. Ele disse também: estou gostando da condução do programa, parabéns. Valeu, Marcão, um abraço para você. Edinaldo Lima disse: parabéns pelo programa, um abraço a todos, obrigado pelo carinho da audiência. O César Castro mandou um recado para vocês: parabéns, Wilson Marcon, pela atitude como cidadão do nosso município, preocupado com os desmandos que acontecem na administração pública. Parabéns, né? O César também é um que participou da administração pública, né? O César trabalhou ativamente lá na administração do prefeito Edilson Alencar, fez parte da comunicação. Eu estou com o tempo esgotado, mas meu diretor está aqui, é ele que manda, né? O doutor Luiz quer só fazer uma última colocação. Só uma última colocação, eu gostaria de agradecer, né, esse espaço. Isso não foi um direito de resposta, né? Só frisar aqui o que o seu Wilson Marcon colocou, e é muito salutar esse espaço democrático que vocês aqui estão proporcionando. Porque, veja bem, é muito fácil o vereador Mário César ir divulgar um áudio lá na tribuna, onde não é dado o direito do meu cliente sequer se defender. Vocês não, vocês estiveram aqui, entrevistaram o vereador, falou o que quis, o que não quis, e, vamos chamar o seu Wilson Marcon para vir e dizer o que ele pensa. A versão dele, e o seu Wilson Marcon, ele tem um grande defeito, que para mim não é defeito, é qualidade. Ele não nega o que faz e efetivamente dá a cara a tapa. Entendeu? Agora, o que não pode, e também fica aqui o meu elogio, é pessoas trazerem assuntos de natureza familiar, questões envolvendo processos judiciais que tramitam segredo de justiça, para a gente discutir aqui. O que está discutindo não é isso. Problema familiar todo mundo tem, ou erga a mão para o céu se você não tenha, tá? Todos têm problema de natureza familiar. Se não tem hoje, um dia você vai ter. Tá? Agora, está de parabéns o programa em proporcionar. Não houve nem necessidade do seu Wilson ligar ou entrar em contato com vocês. Eu quero direito de advogado. Não, olha, o seu espaço está lá aberto para se manifestar. Então, vocês estão de parabéns, tá? Continuem assim. E, veja bem, isso é uma iniciativa até inovadora, porque na grande maioria de outros veículos de comunicação, a gente vê o espaço, o locutor ou a empresa, a rádio, se preocupa só em denegrir e divulgar a notícia. Não se preocupa em ter aquela finesse de qualidade, de trazer uma outra versão para o ouvinte. Isso é sinal que vocês se preocupam com os seus ouvintes, se preocupam com a qualidade da notícia que estão levando. Porque noticiar não é só dizer a notícia, é dizer, é criticar, é expor o outro ponto de vista. Porque sempre existe e sempre vai existir. Não há realidade absoluta.
Muito bem. Eu quero deixar... Parabéns e um bom dia a todos, uma boa tarde a todos os ouvintes do programa. Você tem recado aí, Eduardo? Só para dizer que nós voltamos ao início do programa quando o David começou, né? Dizer que as nossas falas estão aqui há quanto tempo dentro do município de Presidente Médici, e eu, pelo menos, não tenho inimizade com ninguém, pelo aquilo que eu falei desde a época que a gente já fazia um programa, que o Wilson Marcon sabe disso, a contribuição que o Salinha Evangelista também deu aqui para o programa, ou Salinha Evangelista, né? E a gente levava lá, eu acho que o Luiz deve ter ido uma vez no nosso programa, a gente teve uns embates, porque as opiniões divergem, a minha diverge com muita gente, mas o lado pessoal nosso é diferente, né? Indiferente das opiniões que vocês têm com as pessoas aqui na cidade, mas todos são amigos nossos e a gente agradece isso, essa participação sempre. Isso marcou as suas considerações finais aí, e o espaço aqui vai estar sempre aberto dentro da sua rádio comunitária, tanto às 7 da manhã, às 8 comigo, no Bom Dia com Notícias, quanto a Hora da Verdade com o David Bezerra, aqui de meio-dia. Então você me dá uma ligação. Obrigado, Alecrim, obrigado aqui ao David, que como nós aqui já explicamos, eu não pedi o direito de resposta, mas sim, vocês me convidaram. E por essa abertura, por essa cabeça que vocês têm, eu tenho mais que agradecer. Não por eu conhecer vocês, saber da índole de vocês apenas, mas sei do que vocês viram, como vocês dizem, tem 2 pesos, 2 medidas. Sim. Mas a população que é inteligente vai entender o que é verdade e o que não é. Até porque eu não sou vidraça aqui. Eu não estou trabalhando no poder público, não ganho dinheiro de ninguém para mim não ter feito nada na minha vida. O que acontece? Eu sou mais um mediciense, como a maior parte que está assistindo esse programa, ouvindo esse programa, que aqui até nas linhas, às vezes sofrendo, tirando leitinho de manhã cedo, com estrada ruim e tudo, sabendo do que se deixa tanto de fazer para nosso município, e quando vem alguém que está pedindo, não para mim apenas, como eu, que cobro muito, não apenas para mim, mas sim para a sociedade, às vezes é tanto batido, você bate tanto no Wilson Marcon. Mas eu estou fazendo isso pelo bem da nossa cidade, pelo bem do Presidente Médici. Se Deus quiser, isso um dia muda, porque com certeza a nossa sociedade vai entendendo aos poucos, e nós vamos mudando o nosso gestor e até nós acertar gente boa, gente que quer trabalhar, gente que quer o bem dessa cidade, não que pede para nós se afastar, nós que temos aí dando emprego, dando emprego e renda para o município, pedindo para a gente sair daqui. Não, nós queremos fazer a coisa certa, mas acima de tudo, falar a verdade. Obrigado, gente. Muito bem. E só aproveitar o gancho de vocês, a imprensa não deve ter lado, né? A gente não deve ter lado. Nós estamos aqui para conduzir informações. Eu pergunto aquilo que é de interesse da população. Não deveria, como disse não deveria, né? E o que nós fazemos é isso, ouvir uma parte, ouvir a outra. Inclusive, nós sempre comunicamos. Acaba uma entrevista com a pessoa que o nome foi citado, automaticamente eu já falo aqui no ar, olha, você tem o direito de vir aqui, não precisa solicitar. Então vamos aproveitar o embalo e dizer que o Wilson, secretário de governo, tem um espaço, o ex-secretário Alessandro também tem um espaço aqui no programa, e o próprio prefeito também tem o seu espaço, como também os outros nomes que foram citados aqui, tanto por mim, por David Bezerra e pelo Wilson Marcon, tem o seu espaço garantido aqui no programa Hora da Verdade. E justificar também, Eduardo, que algumas perguntas estão me ligando aqui perguntando por que eu não coloco as perguntas no ar, porque essas perguntas não são do meu interesse, e o programa é meu, e eu tenho o direito de colocar a pergunta que eu quiser. É como eu justifiquei agora, e também esqueci aqui de falar que o espaço está aberto para a Diana, sim. É uma das administradoras do grupo, o espaço está aberto para ela vir aqui, se posicionar, se de repente as perguntas que a gente fez aqui não foi do agrado de vocês. Eu já vou justificar novamente, certa vez eu conversei com uma pessoa dizendo o seguinte, vamos fazer tal matéria, e eu expliquei para essa pessoa, tem menores de idade envolvida, eu não vou, porque a lei não permite isso, o ECA não permite isso, e os comentários, volto a frisar aqui, agradeço muito a participação da pessoa que escreveu ali os comentários, são vários comentários de cunho pessoal, mas muito pessoal mesmo, que envolve o segredo de família. E envolvendo o segredo de família, tem todos os processos judiciais aí, como eu disse lá atrás, com uma pessoa de um grupo, quando ele se referia a jornalistas em Presidente Médici. Eu disse, tenha a coragem de dizer o nome das pessoas.
né, para falar. Porque o Marco Civil da Internet está aí, desde 2014, e ele proíbe, e você pode ser processado por isso, que é o que está acontecendo agora nesse processo, nessa ocorrência feita aí pelo Wilson Marcon, lá na delegacia, está utilizando o Marco Civil da Internet, onde todos são responsáveis por isso. Na página do Davidson Bezerra vai aparecer o comentário. Fica salvo lá 24 horas, mas essa nós vamos salvar e colocar no YouTube. No YouTube, essa daí. Mas o vídeo em si, não vai aparecer esses comentários de cunho pessoal. Quem quiser ver os comentários, vai na página do Davidson Bezerra, que está lá, o que essa pessoa está falando, que a gente está justificando aqui. Porque a gente não colocou. Sim, eu não vou colocar, estão me ligando aqui, coloca o pessoal ao vivo de Portugal, tem que ligar no telefone da rádio, no meu celular não vou colocar, um monte de gente ligando, não sei como eles conseguem meu número. Aqui, na minha página tá... Wilson, vou falar você tem o poder das pessoas descobrir até número de telefone, viu, gente? Porque eu nunca vi, gente que eu nunca vi aqui, que nem tem nem salvo aqui, pedindo informações. Na minha página aqui, a Diana Alencar, ela quero expor, colocar o zóio aqui. Senão eu não enxergo. Ela fala assim, quero expor os fatos de que realmente aconteceu. Pode vir, ela pode vir amanhã. Pode vir até amanhã. Diana, ou você liga para mim, 99266-0455. O Eduardo é que marca as entrevistas desse 0455, ou pelas minhas redes sociais, aí estou no grupo lá, você pode conversar comigo no privado, né, no Médicos Notícias, estou lá no grupo também, há muito tempo, desde quando era outros administradores, né, estou lá naquele grupo, não saio, e só faço comentário quando eu acho que é certo fazer o comentário. Fora isso, eu não faço. Diana, o seu espaço está aberto. Boa tarde para todos. Muito bem. Gente, amigo, um abraço para quem é de abraço, um beijo para quem é de beijo, fiquem todos com Deus e muito cuidado para você não virar notícia nesse programa. Mas se virar notícia, parceiro, tomara que seja uma notícia boa. Tchau. Agora, falar com esse negócio aqui na cara é absurdo.